Mas quem é a Fernanda? Profundo. Opa! Bom, vamos lá. Eu sou uma mulher de 35 anos. Eu sou mãe de uma menininha chamada Valentina, que Nossa tem querida 4 Valen. anos. 4 aninhos A já. Valen. Eu sou formada em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Eu tenho uma atuação de mais ou menos 10 anos numa organização da sociedade civil, com formação de professores e professoras de escolas públicas. Essa organização se chama SEMPEC. Que, aliás, é uma mega de uma instituição que promove, no meu recorte lá na Unifesp, a gente consegue também pegar trabalhos deles para referendar as nossas pesquisas. Sim, é um super centro de estudos, de pesquisa, uma referência para o Brasil. E eu nunca pensei em trabalhar com educação. Quando eu fui fazer Ciências Sociais, eu queria ser professora universitária, seguir carreira acadêmica. Aliás, Ciências Sociais sua mãe fez também ou não? A minha mãe fez serviço social. Minha mãe é sim. assistente social. Eu sou cientista social. Tá. E eu queria seguir carreira acadêmica dentro da antropologia. Então, inclusive, meu TCC da graduação foi um projeto de mestrado. Tinha essa possibilidade para quem queria seguir carreira acadêmica. E foi um projeto de mestrado. Aí, quando eu estava... para terminar a faculdade, eu consegui esse estágio no SEMPEC. Então, eu entrei no SEMPEC como estagiária e eu saí 10 anos depois para ter a Valentina. Foi assim a sua entrada. E por causa da Valen você sai. Eu saí de licença maternidade e depois, enfim, a vida aconteceu de outro jeito e eu não voltei mais. Eles tentam comprar seu passe ainda. São amigas muito queridas. Então, aí eu parei lá no SEMPEC, despenquei lá e me formei educadora lá. O SEMPEC, ele de fato foi uma escola para mim, porque... Primeiro, por toda a herança do Paulo Freire, são todas mulheres que estavam junto com o Paulo Freire na redemocratização do país. Que legal. O SEMPEC foi criado em 87, 88, então num momento muito importante para a democracia no Brasil. Então, quando ele assume a prefeitura, o SEMPEC está ali, de certa maneira, apoiando ele. Então, eu trabalhei com muita gente que tinha trabalhado com ele. Fazia diversas referências naquela Exatamente. época, né? E então eu me formei educadora ali. Eu trabalhava com gestão de projetos, avaliação de projetos sociais, até que eu comecei a trabalhar num projeto de educação infantil, creche, criança de 0 a 3 anos. E aí eu fui fazer a minha pós-graduação no Instituto Singularidades, em criança de 0 a 3. Eu sou especialista em 0 a 3 anos. Que é outra instituição também assim de peso, incrível, né? Sim. Bom, aí eu fiz essa pós em 0 a 3, mas eu sempre quis fazer mestrado. E aí logo eu entrei no mestrado na PUC, no programa Educação Currículo, e a minha pesquisa no mestrado foi também 0 a 3. Então, eu me considero muito mais uma especialista em criança pequena do que em currículo. A primeira infância ali. Que a gente chama de primeiríssima, né? Que a primeira é 0 a 7, primeiríssima 0 a 3. E no meu mestrado, eu tive a graça de ser orientada pela professora Branca Jurema Ponce, que conversa, discute, pesquisa a questão da justiça curricular. Tá, mas segura aí que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso e fazer um gancho para a comunidade. Mas continuemos com a dona Fernanda. Quando eu entrei no mestrado, eu engravidei. Então, eu fiz o meu mestrado grávida, eu tinha bolsa. Você quis jogar a toalha, Fer? Muitas vezes. Muitas vezes. Especialmente porque, antes da minha filha completar 1 ano, veio a pandemia. Só isso, né? Então, eu fiz o mestrado grávida, depois ela nasceu no puerpério e depois na pandemia. Então, sim, eu quis desistir muitas vezes. Muitas vezes.
E foi num momento político ali do Brasil em que as bolsas estavam sendo cortadas dos programas de pós-graduação. E eu tinha uma bolsa. E eu não podia abrir mão dessa bolsa, o programa não podia abrir mão dessa bolsa. Então, foram todas as justificativas que eu precisei me agarrar para terminar. Mas, especialmente, o privilégio que eu tive de me realizar academicamente, profissionalmente, num momento, como mulher, muito desafiador, que é a maternidade. Então, aí eu terminei meu mestrado, era agosto de 2020. Que eu lembro que na ocasião, porque foi via Zoom, Exato. foi remoto, a sua orientadora fez uma parte, antes de começar as avaliações lá, destacando exatamente esse processo de ser mãe e tudo mais, que foi muito bonito e significativo, né? A fala dela, né? Reiterando a sua força de vontade ali, a sua garra em ter concluído o trabalho. Né? Não, e foi também, assim, uma experiência como mulher, assim, ter a minha orientadora mulher, sabendo o que eu estava vivendo, todas as camadas disso, né? E claro, assim, a minha filha me inspirou muito, né? Eu estava escrevendo sobre criança de 0 a 3 com uma criança de 0 a 3 no meu colo. Então, era o seu sujeito. Exatamente, né? Exatamente. Então, foi uma experiência muito profunda, meu mestrado, né? Mas aí, continuando, então, quando eu fui ter a Valentina, quando eu fui parir a Valentina, eu saí de licença maternidade sem PEC. Eu sempre quis ficar o primeiro ano de vida em casa, cuidando do bebê, então eu pude fazer isso, eu tive esse privilégio também. E aí, no meio do caminho, a IBAB me convidou para trabalhar no IBAB Criança. Então, foi tudo misturado ali. Então, esse fim da minha licença maternidade, a Valentina estar prestes a completar 1 ano. A conclusão do mestrado. A conclusão do mestrado e a pandemia. Então, em março de 2020, eu comecei a trabalhar aqui na IBAB em fevereiro. Março, a IBAB fechou as portas. E eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio coordenando o IBAB Criança durante a pandemia. Remotamente. Não necessariamente, depois a gente vai falar sobre isso também. Isso. Você teve várias inserções aqui, com todos os cuidados por causa do protocolo, mas teve uma atuação forte aqui presencialmente, né? Foi bem intenso também. E aí, depois disso, a IBAB reabriu, a IBAB voltou presencial, eu fui me aventurando por outras coisas, né? Hoje, também depois a gente fala mais sobre isso, mas hoje eu trabalho com o meu pai e o meu irmão na Galileia, que é uma iniciativa para-eclesiástica, de produção de conteúdo, de eventos, de espiritualidade cristã. E isso é o que eu faço hoje. Você é quem manda lá, tá né, bom, Fê? né? Você que manda soltar, manda aprender, Olha, né? eu gosto de falar que eles são meus chefes. Eles adoram falar que eu sou chefe deles. Então ficou um empurrando pro outro, mas... Legal.